Agora são 7h17, vamos falar sobre os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia, Williams Gonçalves. Bom dia, Williams. Bom dia, Glau. Williams, no domingo a gente teve um novo ataque, mísseis atingiram uma base iraquiana, a base de Balad, que tinha tropas dos Estados Unidos, não houve nenhuma morte, né? Houve aí o registro de 4 feridos iraquianos. E eu queria perguntar, Williams, justamente como que você vê esse novo episódio e também uma avaliação sua do contexto geral dessa escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. Bom, eu acredito que o resultado desse episódio, né, foi praticamente nulo. Voltamos à posição inicial. Isso porque esse acontecimento ele tem muito mais a ver com os processos políticos internos dos Estados Unidos e as rivalidades, os problemas da máquina do Estado norte-americana, do que propriamente uma agudização das relações dos Estados Unidos com o Irã. É sabido por todos que o presidente Donald Trump enfrenta um processo de impeachment. É bem verdade que já se sabe também que o Senado norte-americano, com maioria republicana, não deve permitir que Donald Trump seja deposto, né? E a campanha eleitoral. O outro processo político interno é a campanha eleitoral. Portanto, Donald Trump se sente pressionado por esse processo e criou uma situação externa, vamos dizer, para tentar superar essa crise, né? E, por outro lado, foi muito mal também, né? Foi muito mal porque todo o episódio mostra que o Trump não tinha um planejamento para a fase subsequente ao ataque ao Irã, né? Acabou voltando atrás. Os iranianos deram uma resposta que, na verdade, foi uma resposta muito mais simbólica do que efetiva, e voltamos ao ponto inicial. Agora, muita gente dizia que esses ataques, a morte do general Soleimani, né, por meio do ataque de um drone feito pelos Estados Unidos, acabou unindo o país por conta justamente desse sentimento anti-imperialista, anti-americano. Mas tivemos aí o episódio do abatimento, por engano, do governo iraniano do avião da Ucrânia, né? E aí, novos protestos contra o governo voltaram a acontecer, inclusive com um tweet do presidente Donald Trump no domingo, dizendo o seguinte: para o corajoso e sofrido povo iraniano, estou do seu lado desde o início da presidência, meu governo continuará ao seu lado. Estamos acompanhando seus protestos de perto, sua coragem inspiradora. E o Trump também fez outras manifestações em prol desses protestos, ou seja, uma interferência externa feita de forma explícita, pública. Como que você vê esse tipo de tentativa de interferência e também a situação do Irã depois que o governo admitiu a responsabilidade pelo abatimento do avião ucraniano? Bom, mas a interferência nos assuntos internos de outros países é uma prática constante, inerente mesmo à condição das grandes potências. O Irã já sofre isso há muito tempo, né? Quer dizer, o Irã já foi praticamente uma colônia inglesa, praticamente, porque juridicamente de fato não foi, mas foi praticamente uma colônia inglesa, que era quem explorava o petróleo. E quando os iranianos, né, em 1953, decidiram nacionalizar o petróleo e tomar conta da sua riqueza, sofreram uma intervenção violenta. Foi, aliás, a primeira grande intervenção da CIA, né?
Foi uma das operações também consideradas mais indecentes, porque os que depuseram o Mossadegh saíram pelas ruas de Teherã sacudindo as notas de dólares que receberam para depor o seu ministro. Portanto, a intervenção ali é constante. E os norte-americanos não economizam em relação a isso. O Irã, como toda a sociedade, né, tem sua oposição. Né? O Irã não é uma unanimidade, como o Brasil não é, a Argentina não é, os Estados Unidos não é, o governo não é unanimidade em toda parte. Em toda parte há a oposição. E toda a oposição sempre se aproveita dessas situações de fragilidade do governo para mostrar o seu descontentamento. Isso acontece em toda parte, inclusive nos Estados Unidos aconteceu. Né? Manifestações importantes para a escala norte-americana de desagrado em relação ao ataque que Trump patrocinou no Irã. Portanto, essa oposição, as manifestações aconteceram nos dois países, não foi apenas no Irã. Evidentemente que o Irã é a parte frágil disso e, portanto, a lente de aumento vai para essas manifestações no Irã e não nos Estados Unidos. O incidente com um avião foi uma coisa extremamente lamentável, foi um erro, vamos dizer, foi um azar dos militares iranianos terem praticado esse erro, terem acertado o avião ucraniano, que nada tinha a ver com o assunto. Isso que fragilizou o Irã no saldo, né, desse episódio. Né? Mas o que os Estados Unidos fazem e continuarão fazendo, não apenas no Irã, em toda parte, né, é fomentar lá a oposição que eles consideram interessante, porque o resultado ótimo, né, para os Estados Unidos seria a queda do regime dos ayatolás e a ascensão de um governo de confiança dos Estados Unidos, como havia do Shah Reza Pahlavi até 1979. Né? Até 1979, quando houve a Revolução Islâmica, o Shah Reza Pahlavi era um homem de confiança dos Estados Unidos em todo sentido. O Irã era um paiol norte-americano, né? Ali ficavam depositadas todas as armas para um eventual uso contra a União Soviética, né? Afinal, ali o Irã faz fronteira com a Rússia, inclusive foi esse paiol, esse arsenal que permitiu o Irã sustentar uma guerra de 10 anos com o Iraque. Né? Então, o Shah Reza Pahlavi fazia do Irã um paiol dos Estados Unidos e era também uma peça importante na regulação do preço do petróleo, sempre trabalhando em favor dos interesses norte-americanos. Então é isso que os Estados Unidos querem. Né? Querem transformações no Irã, não para democratizar o país e tal, porque eles não estão, nunca estiveram preocupados com isso. Isso é sempre fachada. O que eles querem mesmo é o controle do Irã para o controle do petróleo, ter ali um aliado fiel junto à Rússia e também, não vamos esquecer, neutralizar um país, né, que põe em xeque, que, vamos dizer assim, que gera insegurança para o Estado de Israel, uma vez que o Irã, já que aspira à hegemonia regional, apoia Hezbollah, apoia Hamas e tem um programa nuclear. Né? Portanto, o Irã é um estado problema para os Estados Unidos, e os Estados Unidos estarão sempre ali, né? Pressionando de todas as formas, apoiando tudo que for contra o regime nacionalista dos ayatolás. Agora, Williams, dentro desse aspecto que você ressaltou, né, da intenção político-eleitoral também nesse ataque
que acabou vitimando o general Soleimani, a gente tem também, como você ressaltou, reações dentro dos próprios Estados Unidos contra esse tipo de postura do presidente Trump. E tivemos também nesses últimos dias o crescimento, pelo menos segundo as pesquisas, da candidatura de Bernie Sanders, ali como aspirante ao posto de candidato do Partido Democrata à presidência da República. Você acha que essa atitude de Trump pode acabar revertendo contra ele mesmo? É difícil fazer uma afirmação dessa. Pelo seguinte, porque a pressão sobre o Irã e até uma eventual guerra contra o Irã é praticamente uma unanimidade na elite política norte-americana. A Hillary Clinton, na sua campanha eleitoral, quando disputou a presidência com Trump, ela prometeu que faria guerra ao Irã. Isso é uma unanimidade, né? Uma unanimidade não só na elite política, mas na elite intelectual, na elite acadêmica e tal, né? Porque tem um setor dos democratas que acha que tem que derrubar o governo do Irã, porque é um governo antidemocrata, é contra toda a pauta progressista, persegue homossexuais, oprime as mulheres, etc. E tem lá o lobby judeu, né, que não se conforma com o fato de o Irã, como eu disse há pouco, apoiar o Hezbollah, o Hamas, e ter um programa nuclear. Entendeu? Então há uma unanimidade dentro dos Estados Unidos. A condenação feita ao Trump pelo ataque, porque foi um ataque irresponsável, né? Foi um ataque completamente irresponsável, sem um planejamento. Eles causaram um prejuízo muito grande ao Irã, porque eliminaram um elemento bastante significativo da cúpula do Estado iraniano. Mas depois ele não sabia o que fazer, né? Se aquilo fosse um jogo de cartas, ele teria jogado a mais importante carta na primeira rodada do jogo. E todos os demais jogadores, né, passavam a saber as cartas que ele tinha na mão. Foi o que aconteceu. Ele fez a promessa de, se o Irã revidasse, ele arrasaria o Irã. E todos sabiam que isso não era uma coisa factível. Portanto, foi um ataque completamente desastrado, completamente irresponsável, que acabou queimando um cartucho, né? Acabou gerando uma situação que se reverteu contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ficaram isolados, né? A China e a Rússia, que são membros do Conselho de Segurança, são duas potências, se posicionaram favoráveis contra os Estados Unidos, favoráveis ao Irã. Os europeus, que cada vez contam menos nesse jogo pesado internacional, também ficaram reticentes. Só a Inglaterra, que já saiu da União Europeia, é que apoiou, né? Então foi uma jogada desastrada e, claro, dentro dos Estados Unidos, a oposição democrata aproveitou para enfraquecê-lo, né? Então, há uma conexão aí entre política externa e política interna muito forte, que não pode ser separada. E, naturalmente, as oposições são sempre oportunistas, né? As oposições estão ali para isso mesmo, para capitalizar os erros, os fracassos do governo, visando o futuro eleitoral próximo, né? Agora, nesse tabuleiro geopolítico, Williams, o fato dos Estados Unidos ter promovido esse ataque acabou reforçando o sentimento anti-americano ali na região do Oriente Médio, né? Em boa parte dos países. Isso favorece, de alguma forma, a China, que já vem participando, inclusive, da reconstrução de países ali próximos, como o Afeganistão, também já participou e participa ali com gestões junto ao Iraque, tem uma relação próxima com o Irã. Isso facilita, digamos, o trabalho da China a aumentar a sua influência? Facilita, sim. Tanto a China como a Rússia, não é? A Rússia, que não é naturalmente uma potência econômica como a China, está muito longe disso, mas é uma potência militar, tem um governo nacionalista que se faz respeitar, e
considera aquela área de interesse seu e vê com muito maus olhos essas intervenções dos Estados Unidos. Em relação à China, os chineses têm uma prática diferente, uma prática antiga, uma prática que eles anunciaram desde a Conferência Afroasiática de Bandung, lá em 1955, que é o compromisso deles de a não intervenção nos assuntos internos de outros estados. Não é? Então, os chineses se fortalecem nisso. Eles são cada vez mais dependentes da importação de petróleo. Na medida que sua economia cresce, eles precisam cada vez mais de energia, já perderam a suficiência do petróleo há muito tempo e, portanto, o interesse deles na região cresce por causa do petróleo. E os chineses têm uma prática diferente, que é a de fazer negócios, mas não se envolver politicamente com os assuntos internos. Quer dizer, os chineses se entendem com qualquer tipo de governo, seja ele democrático, seja ele ditatorial, porque para eles ser democrático ou ser ditatorial é um problema do país que deve ser resolvido pelo seu próprio povo, né? Quer dizer, uma prática completamente diferente da prática dos Estados Unidos. E os chineses levam isso a todas as partes do mundo. E já, como eu disse, já há bastante tempo. É uma coisa, é uma forma de agir consagrada, é um traço ideológico, vamos assim dizer, dos chineses. E, portanto, os chineses vão crescendo. Né? Os chineses vão crescendo. E podemos até entender, sob um certo ponto de vista, que é uma tentativa, esse ataque é uma tentativa dos Estados Unidos de fazer valer sua autoridade, de marcar posição, né? Num contexto em que eles se veem perdendo terreno para os chineses. Esse, na verdade, é o pano de fundo, né? É a grande questão que está por trás disso tudo. Uma mudança importante no sistema internacional, uma mudança na correlação de forças entre as grandes potências, que nos permite falar hoje de um sistema multipolar e que leva, ou está conduzindo a uma mudança na ordem internacional. Quer dizer, a mudança na correlação de forças está levando a uma mudança nas regras, né? Então, os chineses, sim, se beneficiaram, sim, respondendo a sua pergunta. Tá certo, Williams. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Não há de quê. Foi um prazer. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Prazer é nosso. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia, Williams Gonçalves.